Imagina que você encontra uma vila um pouco estranha. Agora imagine que após conhecer essa vila, sua noiva começa a chorar sem parar. É isso que nós vamos ver na primeira parte de Zona Fantasma. Então se você não quiser sentir uma tristeza profunda, digo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês estão achando da história, também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. E eu também vou deixar aqui na descrição o link da Bruno Mangás. A Bruno Mangás ela é uma loja de mangás importados do Japão que está ajudando bastante aqui o canal. A loja está cheia de promoção, mas se você usar o meu cupom de desconto, você vai ganhar ainda mais 2% de desconto em qualquer compra da loja. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o casal Yuzuko e a Mako. Eles falam que eles estão viajando devido ao noivado deles, e quando eles vão para uma cidade, eles decidem meio que caminhar sem um rumo por ela. Acontece que chegando no local, eles começam a ouvir uma pessoa chorando. Eles decidem ir até aquele local e é quando eles percebem que está acontecendo um funeral ali. Só que o detalhe é que eles percebem que tem uma mulher que está chorando muito mais do que todas as pessoas ali. Ela está realmente triste com a perda daquela pessoa. Só que quando o homem chega ali e fala que aquela mulher é na verdade uma carpideira. Aquele homem fala que é uma antiga tradição que existia naquela vila deles contratarem uma mulher para chorar muito pela morte daquela pessoa. Isso seria uma espécie de última homenagem que eles faziam para ela. Acontece que por um motivo, a Mako vendo aquilo, ela começa a chorar também. Depois de um tempo, ela fala que ela acabou chorando porque ela ficou realmente sentida com toda aquela situação, mas que aquilo já passou. Acontece que um tempo depois, a Mako ela começou a chorar e chorar demais, sem nenhum motivo plausível. Eles foram no médico, viram que ela não tinha nenhum problema, até deram alguns remédios para ajudar ela nessa tristeza dela, só que nem isso estava resolvendo. E quando eles estão se perguntando o que eles vão fazer agora, eles passam por um homem que meio que lê o seu futuro. E ele fala que o destino deles está em direção ao norte. Eles acabam pegando um trem e indo até o norte porque coincidentemente a vila que eles encontraram ficava na direção do norte. Então meio que sem saber o que fazer, eles vão até aquela casa que estava tendo aquele velório. O estranho é que quando eles chegam lá, a mulher fala que de fato teve um velório ali, só que não tinha nenhuma mulher chorando naquele lugar, eles não pagaram nenhuma dessa carpideira para fazer isso. Sem entender direito o que está acontecendo, eles ficam ainda mais desesperados, porque o que eles vão fazer agora com essa situação da Mako não conseguir parar de chorar? E quando eles estão meio que desistindo já, eles começam a ouvir de novo alguém chorando. Eles caminham até uma espécie de pântano onde tem uma áurea muito pesada que parecem ser até mesmo olhos que atacam eles. Só que no meio dessa confusão, desse desespero, eles acabam encontrando uma vila pra lá de estranha. Nessa vila eles percebem que tem várias pessoas chorando lá, é como se fosse um bairro só dessas carpideiras. Quando eles chegam até lá, aparece uma mulher que ela meio que reconhece a Mako daquele velório no início da história. E ela fala que o trabalho delas é que basicamente elas conseguem sentir muito mais a tristeza das outras pessoas. Ela fala que você só consegue sentir esse tipo de sentimento quando a pessoa morre. Só quando ela morre que ela consegue sentir essa imensa tristeza que eles estão sentindo. Por isso que eles choram tanto. Só que coincidentemente tem pessoas que conseguem sentir isso em vida e que a Mako é uma dessas pessoas. Ela até conta uma história que antigamente aquele lugar que eles estão era um lugar infértil, não tinha vida lá. Ela chorou tanto que as lágrimas dela encheram aquele pântano, dando vida àquele lugar. Só que nisso ela acabou morrendo. Eles decidem levá-la então até onde está o corpo dessa lendária carpideira. E quando eles chegam lá, o corpo dela está completamente decrépito, só que no olho dela está o buraco das lágrimas. E essa mulher fala que mesmo depois de morta, ela continuou vertendo lágrimas, e é isso que tornava aquele lugar vivo. Acontece que pela Mako chorar intensamente e muito, elas começam a acreditar que a Mako é a reencarnação dessa mulher. E isso torna ainda mais plausível que todas aquelas mulheres acabam entrando lá e o corpo morto daquela carpinteira lendária começa a verter lágrimas novamente. E antes daquele corpo se desfazer porque ele está completamente decrépito, ele aponta para Mako, dando mais certeza a essa teoria daquela mulher. Sabendo disso, aquelas mulheres querem obrigar a Mako a ficar lá, só que o Yuzukuro, ele não quer isso, então ele acaba tirando a Mako de lá. Mesmo com todas aquelas mulheres atrás dele, ele consegue fugir de lá, ele não sabe dizer exatamente como, mas eles fugiram.
Acontece que depois disso a Mako continuou chorando, até que um dia ela acabou morrendo. Acontece que no meio do velório, aquelas mesmas mulheres daquela vila acabam aparecendo ali naquele velório. Acontece que quando elas estão chorando pela Mako, o caixão que a Mako tá começa a verter lágrimas. A Mako então se levanta e começa a chorar intensamente. Por conta disso, tanto o corpo da Mako como daquelas mulheres acabou se perdendo no meio daquela confusão. E para descobrir se a Mako tá ou não viva, ele decide voltar para a Vila das Carpinteiras. Só que quando ele chega lá, aquela vila não existe mais. A história começa com a nossa protagonista, a Maria. A Maria ela estuda em uma escola meio religiosa, onde eles estão ali numa espécie de culto. E no meio desse culto, a amiga da Maria até fala que o padre por algum motivo está olhando muito para ela. Depois disso, elas estão conversando sobre a esposa do padre, a diretora daquela escola. E eles falam que ela é uma mulher bastante rigorosa, bastante até mesmo maldosa, tanto que algumas pessoas até apelidaram ela de madrasta. Acontece que enquanto elas estão debatendo isso, a diretora chega lá e começa a confrontar elas, falando que viu elas conversando durante o culto e que por conta disso elas seriam punidas. Ela então leva elas até uma estátua da Virgem Maria e faz elas rezarem até a exaustão lá. Um tempo depois, a Maria e a amiga dela vão para o quarto e ela comenta que nem sempre aquela diretora foi daquela maneira. Ela já foi uma mulher muito bondosa, só que por algum motivo ela começou a ficar cada vez mais fria e mais cruel do jeito que ela tá agora. E a Maria repara que da orelha da amiga dela tá caindo uma espécie de pó branco. Um tempo depois, a Maria ela tá andando ali por aquela escola e ela percebe que tem uma garota lambendo numa espécie de estátua. E quando ela vai conversar com aquela garota, ela fala que aquela estátua tem um gosto salgado. A Maria então fala que não só aquela garota é estranha, como se todo mundo daquela escola fosse um pouco estranho. Durante a aula, a professora da Maria fala que o diretor quer conversar com ela. Ela vai para lá pensando que já se envolveu em algum problema, só que o diretor, na verdade, ele começa a tratar bem ela. Como ela é uma aluna nova naquela escola, ele decide mostrar um pouquinho daquele lugar. Ele mostra o nome das pessoas que criaram a escola, que fundaram a escola, os antigos diretores. E ele até mostra a foto da ex-esposa dele, que acabou falecendo, e do filho dele, que também foi diretor um tempo ali naquela escola, só que depois ele decidiu ir embora. E como ele percebeu que ela tem uma espécie de coisa assim especial, ela vai ir para uma turma especial também. Ela é levada para uma outra turma onde a espécie de culto deles é um pouco diferente. Ela até acha um pouco bizarro, porque a estátua da Virgem Maria agora tem sangue escorrendo pelos olhos. E além disso, todos têm que beijar a mão da diretora, só que uma das garotas ali, ela parece ter bastante medo de fazer isso. E a Maria repara que é a mesma garota que ela viu lambendo aquela estátua. Depois do culto, o diretor ele fala para ela que agora ela vai ficar num dormitório reservado para quem só frequenta aquele culto e tal. E é quando ela conhece aquela garota, o nome dela é Akemi. Ela conversa com a Akemi, só que a Akemi parece que ela tá bem assim sonolenta, ela não escuta ou não dá tanta atenção assim pra Maria. Até que a Maria decide mexer nas tranças dela, melhorar as tranças dela. E ela conversa com a Maria, fala que a Maria é bastante bondosa e tal. Só que quando a Maria fala da diretora, ela fica bastante assustada. Um tempo depois, a Maria ela vai para outra turma e ela repara que tanto a professora como os outros alunos também tem essa espécie de substância branca saindo da orelha deles. E no meio da aula, de novo, a professora fala que o diretor quer ver a Maria. Quando a Maria vai para lá, ele fala que ele tem uma certa atração na Maria. Porque ele fala que desde pequeno ele vem procurando pela reencarnação da Virgem Maria. Primeiro foi a esposa dele que acabou falecendo, então obviamente não era ela. Foi essa esposa atual, só que ela é cruel demais para ser a reencarnação da Virgem Maria. Só que ele percebe que a Maria é a pessoa certa agora. Só que quando ele vai fazer a Maria ser a nova esposa dele, a diretora chega ali. E é quando ela percebe que a diretora começa a rezar para aquela estátua bizarra da Virgem Maria, se confessando, falando que ela não consegue controlar essa fúria que ela sente dentro dela, principalmente pelo marido dela ser um tremendo de um galinha. Ela sabe que ele fica cantando as outras alunas. Só que no meio dessa oração dela, o olho da Virgem Maria começa a sangrar e ela vê isso como uma espécie de sinal. Só que é quando ela percebe que tem alguém ali espiando ela. Enquanto a Maria tenta se esconder, o padre já picou mula, ela tenta se esconder, ela acaba entrando em um quarto onde tem estranhas estátuas empilhadas e inclusive tem uma presa em uma espécie de cruz.
No outro dia ela faz uma reunião ali falando que ela sabe que alguém viu ela naquele momento, então é para essa pessoa meio que, né, assumir que foi ela, que aí ela seria um pouco mais branda no castigo. Só que como ninguém acaba assumindo a culpa, ela acaba pensando que é a Akemi. Então com um aceno ela acaba transformando a Akemi numa estátua de sal. A Maria ela acha isso cúmulo e ela acaba admitindo que foi ela e tal, mas que ela não fez isso porque ela queria. Ela meio que joga toda a verdade, falando que o diretor queria que ela fosse a nova Maria ali e tal. Então ela acaba meio que entregando o diretor. O diretor então ele assume, ele não mente, ele fala que de fato isso é verdade. Eles acabam meio que começando a lavar roupa suja ali na frente de todo mundo. E é quando é revelado que aquele pó branco que saía da orelha do pessoal era na verdade sal, que meio que a diretora tinha esse poder de transformar as pessoas em sal. Só que ela fazia isso derretendo o cérebro delas, transformando em sal. Acontece que de fato a gente percebe que até a professora ali da Maria estava grávida com o pastor, porque ele vendeu a mesma conversa que ele jogou para Maria, que ela era a reencarnação e passa sei lá o que. Então a gente vê que ele era um pilantra, um canalha. E nesse momento a gente descobre que na verdade a ex-mulher do diretor foi morta porque os dois tramaram isso. E no meio dessa discussão acaba caindo um raio ali na escola, fazendo com que aquela estátua da Virgem Maria acabe quebrando a cabeça, revelando que o que está lá dentro é o corpo da ex-esposa do diretor, por isso que ficava toda hora sangrando. A diretora ela fica inconformada porque durante todo esse tempo ele fez ela meio que rezar pro corpo morto da mulher dele e ela começa a atacar os dois. Tanto a Maria como o diretor eles acabam se escondendo naquela sala onde tem aquelas estátuas que agora a gente sabe que são sal, e a gente até descobre que aquele que tá pendurado na cruz é o filho do diretor ali, ele não foi embora, ele acabou virando uma estátua de sal também. Só que quando ele começa a soltar toda a lábia dele em cima da Maria, ele acaba também virando o sal. A diretora aparece ali, começa a ir na direção da Maria querendo matar ela, só que por conta de todo aquele sal, aquela cruz que estava fincada acaba caindo e matando a diretora. Por conta daquele raio, um incêndio começou naquela escola e a Maria conseguiu fugir de lá a tempo sem se machucar. Só que quando a polícia foi lá para ver se tinha alguma pessoa morta, só tinha dois corpos, da professora e da diretora. A história começa com um casal, a Mika e o Nório. É dito que o Nório está com uma doença terminal, então ele decide junto com a Mika ir para uma cidade e acabar tirando a própria vida lá. Acontece que quando eles estão indo para essa floresta, eles percebem que ao longe tem uma grande luz no meio da floresta. E eles percebem que mesmo durante a noite toda que eles ficaram ali numa barraca, aquela luz não apagava. Na manhã seguinte eles decidem ir na direção de onde estava aquela luz e é quando eles percebem que a maioria das árvores estão tombadas como se tivesse passado uma espécie de rio ali. Eles ficam intrigados porque não só o jeito que as árvores estão é estranha, como a textura dela também parece que é muito diferente. Então eles decidem seguir essa trilha para ver onde ela vai dar. Eles chegam em uma espécie de caverna que tem um formato estranho, parecendo até mesmo o rosto de um dragão. O Nório ele comenta que tem uma lenda que diz que cavernas desse tipo é como se fosse, digamos assim, uma passagem para espíritos e que essa passagem fica conhecida até mesmo como língua do dragão. Ficando bastante intrigado com isso, os dois decidem ficar ali e esperar para ver se isso de fato é verdade, porque até então é apenas um rumor. Um tempo depois de fato acontece isso, vários espíritos acabam passando por ali e ficando intrigado com isso, o Nório decide entrar ali naquele meio. A Mika ela fica completamente desesperada e ela percebe que um tempo depois, caminhando, seguindo aquela trilha, ela encontrou o Nório lá na frente um pouco estranho. O Nório fala que ele não teve coragem de seguir adiante, ele acabou se segurando numa árvore, só que estranhamente ele tá se sentindo bem melhor, ele não tá mais sentindo dores, ele tá até sem fome. A Mika fala para eles irem embora e tal, só que ele fala que já que ele tá se sentindo muito bem, ele precisa ver isso de novo. Só que como a Mika tá morrendo de fome porque eles estavam indo ali sem mantimento, sem nada, porque eles estavam com a intenção de tirar a própria vida, ele fala para ela ir até uma rodovia, comer alguma coisa e que ele ia ficar mais uma semana ali naquele lugar e que depois ele voltava para casa. Acontece que 2 semanas se passaram e o Nório não voltou, então a Mika voltou de volta lá para buscar ele. Quando ela chega até lá, ela percebe que o Nório está bastante diferente, ele está com uma aparência um pouco até esguia. Ele fala que ele encontrou um outro rapaz ali que também foi com essa intenção de tirar a própria vida, só que eles acabaram ficando viciados
em mergulhar nesses espíritos. A Mika até fala para eles irem embora, porque já que ele tá bem, ele não precisa mais ficar naquele lugar. Só que o Norio fala que é uma sensação muito boa e ele não vai muito longe, ele simplesmente mergulha e se segura numa árvore próxima dali. Acontece que conforme o tempo vai passando, eles vão mergulhando nisso, eles ficam muito esguios ao ponto que eles não precisam nem mesmo usar roupa. Acontece que um desses dias, um youtuber chegou até ali porque ficou sabendo desses casos, né? Só que diferente dos três, ele decidiu entrar naquela caverna. E depois que ele saiu completamente aterrorizado, falando que tinham criaturas bizarras lá dentro. Acontece que aquele homem junto com o Norio, eles começam a debater o que seria isso, porque eles falam que não é simplesmente espírito, eles sentem alguma outra coisa ali. Sem se importar com isso, eles continuaram mergulhando ali naquele lago de espíritos e eles sempre menosprezavam a Mika por nunca fazer isso. Até que um dia a Mika decidiu fazer isso. Só que diferente deles, ela não se segurou numa árvore, ela foi levada por aquela onda. Percebendo que a Mika foi levada, tanto aquele homem como o Norio, eles começam a perguntar, pô mano, é estranho a gente tá pulando toda hora nesse negócio e a gente tá mudando de forma. Então pela primeira vez, eles decidem entrar naquela gruta. E é quando eles percebem que de fato tem várias criaturas em formas bastante bizarras ali dentro. E que também a Mika tá ali no meio deles. Ela fala que aquilo nunca foram espíritos, aquilo são seres vindas de outro lugar. Eles não sabem dizer de onde essas criaturas estão ali, eles sabem que eles estão ali há bastante tempo e que não é uma única onda, são sempre várias. Só que eles não sabem disso porque eles nunca tiveram coragem de ser levados por elas. E é quando aquela onda começa a levar eles dessa vez. Só que dessa vez os três se deixam ser levados por ela. A história começa com o nosso protagonista, o Takuya. O Takuya ele tá dormindo quando no meio do sonho ele fala que nessa noite ele matou uma pessoa. Ele acorda totalmente assustado tendo pensado nisso e quando ele liga a TV, de fato uma mulher foi encontrada completamente esfaqueada. E por algum motivo o Takuya ele tem essas lembranças, ele de fato foi até lá e matou uma pessoa. Só que ele fica completamente aterrorizado, porque como ele, uma pessoa que estuda direito, que quer proteger pessoas, como que ele mataria uma pessoa e por que ele mataria uma pessoa assim do nada? Ele começa a ficar cada vez mais paranoico porque ele fala, pô mano, mas eu me lembro claramente de ter ido numa loja, comprado um casaco, que é o que o assassino estava usando, comprado uma faca, que é a que o assassino usou para cometer o crime. Então ele começa a ficar muito paranoico com isso. Enquanto ele pensa nisso, ele acaba dormindo e quando ele acorda, ele lembra novamente de ter cometido um novo assassinato. Só que dessa vez ele se lembra de que tinha uma pessoa que viu o que ele fez. Ele sai de casa para dar uma volta, só que ele percebe que por algum motivo tem alguém seguindo ele. E ele ainda acha que foi a pessoa que testemunhou aquele assassinato. Quando ele chega na casa dele, ele percebe que tem coisas estranhas na casa dele que ele não lembra de ter feito. Por exemplo, ele cobriu o espelho do banheiro com papel, tem vários casacos que ele não se lembra de ter comprado, então ele simplesmente se livra de tudo aquilo. Enquanto ele está nessa paranoia dele, a namorada dele, a Kanami, acaba chegando na casa dele. A Kanami percebe na hora que ele está bastante estranho, só que ele fala que só está um pouco cansado. A Kanami então ela faz uma janta para eles e coloca um filme de terror para os dois assistirem. Só que no momento que o assassino mata uma pessoa no filme, o Takuya ele simplesmente surta e ele começa a revelar tudo o que aconteceu para ela. O Takuya ele explica tudo o que está acontecendo para ela, ele até suspeita de ter uma espécie de dupla personalidade. A Kanami fala que não faz tanto sentido isso, porque geralmente quem tem duas personalidades não sabe o que a outra personalidade fez, então não tem sentido ele estar lembrando das coisas. Ela então fala que ela vai para casa dela, vai comprar câmeras para deixar no apartamento dele para ver se de fato é ele que está fazendo isso. Um tempo depois o Takuya acaba dormindo e a Kanami vai embora. Só que quando ela está indo para casa, ela acaba sendo atacada por esse assassino. Só que como um spray de pimenta, ela consegue sobreviver ao ataque. Mesmo muito machucada, ela conseguiu sobreviver e ela revela que o assassino na verdade é o vizinho do Takuya. De alguma maneira ele conseguia transmitir todas as memórias dele pro Takuya. E que só descobriram que de fato ele era o assassino porque toda vítima que ele fazia ele anotava em um diário. E que por conta de todos esses assassinatos ele foi condenado
a morte por enforcamento. Um tempo depois é revelado que a Kaname ela sobreviveu, só que ela ficou com uma cicatriz terrível no rosto e que por algum motivo, quando aquele homem morreu, todas as memórias dele foram pro Takuya. E que o Takuya até comenta que até mesmo no momento do enforcamento ele sentiu isso na pele, mesmo ele não estando lá. E a gente percebe que de alguma maneira o Takuya virou esse novo assassino. E é dessa maneira que acaba a primeira parte de Zona Fantasma. Zona Fantasma, ele é um mangá muito massa. Eu digo isso porque nessa edição tem os tipos de história de terror que eu mais gosto, que é uma espécie de terror psicológico. A primeira história ela é bastante bizarra assim, porque, pô, vamos falar sério, contratar pessoas pra chorar no velório de uma outra pessoa que acabou falecendo, eu não compro tanto essa ideia, eu acho essa ideia um pouco estranha, sabe? Mas quando você vê que tem uma espécie de mitologia por trás disso, que parece que não são seres assim, pessoas normais, são de fato pessoas bizarras que choram porque elas entendem todo o sofrimento da humanidade e isso faz elas chorarem, é uma coisa até um pouco filosófica se você parar para pensar, porque são pessoas que elas conseguem sentir todo o mal, toda a dor, toda a tristeza das outras pessoas e por isso que elas choram. Mesmo sabendo de toda essa espécie de mitologia, dessa simbologia, digamos assim, eu acho essa história um pouco... assim, é uma das mais fracas, na minha opinião, aqui da coletânea, mas não deixa de ser interessante por conta desse conceito. A segunda história, que é da Virgem Maria, eu acredito que ela vai pegar um pouco mais forte nas pessoas que são mais religiosas, porque ela tem um tom profano que é muito pesado, sabe? Eles mexem com esse negócio de religião, que é uma coisa que geralmente as pessoas não gostam tanto. Então eu acho essa a história mais polêmica aqui de toda essa edição, porque ele mexe com esse tom mais religioso. E tem pessoas que são bastante religiosas que não vão gostar tanto dessa história, porque ela é muito profana, sabe? A terceira história eu gosto dela pelo tom completamente místico, ela lembra muito as histórias do Lovecraft. Eu digo isso porque ela começa numa vertente meio espiritual, meio, né? Dessas maneiras ela acaba indo pra não, na verdade são criaturas alienígenas vindas de outro mundo, que você não sabe há quanto tempo tá aqui, tem uma pegada bem Lovecraft nessa história, então eu acho isso bastante legal também. Só que até aí tudo bem, elas têm uma história bastante interessante, assim, que você fica curioso pra saber mais, até porque a maioria das histórias do Junjito, como eu falei, elas dificilmente vão ter um final fechado. Só que a quarta história é a que eu mais gostei de toda essa edição. Por quê? Eu já disse em algumas histórias anteriores que o terror ele não precisa me gerar medo, ele tem que me gerar outro tipo de sentimento, que seja uma espécie de sentimento de desconforto no caso. E um dos terrores que eu mais gosto assim de assistir, de acompanhar, de ler é o terror psicológico. É um terror que ele não é assustador, mas que ele deixa você com um sentimento muito pesado. O que você faria se você basicamente tivesse esse tipo de sonho? Você sonha que de repente você matou uma pessoa e quando você acorda a pessoa de fato está morta, da mesma maneira que você sonhou. É algo que deixaria qualquer pessoa biruta da cabeça. Aí você pergunta, o que é esse toscanejar? Bom, basicamente pelo que eu pesquisei, a maneira mais simples que eu tenho de descrever o que é uma toscanejar, o que é toscanejar, é basicamente quando você apaga. Vamos supor, você está assistindo um filme e você desliga por 5, 10 minutos. Isso basicamente, pelo que eu entendi, é toscanejar. E o que eu acho mais bizarro nessa história é porque você pode pegar e falar assim, pô mano, beleza, isso daí de fato pode o cara ter sido um pesadelo, pode ser de fato uma coincidência. Só que já tiveram casos no mundo real de um cara que ele, se não me engano, ele era sonâmbulo e ele acabou matando a própria esposa porque no sonho que ele teve, um homem acabou invadindo a casa dele. Então no sonho ele estava matando um criminoso, só que na vida real ele matou a própria esposa. Então é uma coisa muito bizarra de você pensar que, pô, essa história não é tão ficcional assim. É isso que eu falei, é uma das histórias que eu mais gosto assim, de terror psicológico. É uma coisa que você fala, mano, já pensou se isso de fato é real? Porque o personagem até fala, pô mano, talvez eu tenha uma dupla personalidade, talvez, sei lá, eu seja um sonâmbulo que acabe fazendo isso inconscientemente. Então de fato é uma coisa que não é assim tão difícil de acontecer. O que vocês acharam da primeira parte de Zona Fantasma? Vocês gostaram? Qual foi a história que vocês mais gostaram até agora? Deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês acharam da história. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam da história, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Não se esqueça de seguir a loja Bruno Mangás no Instagram, também na Shopee, que é onde eles estão mais presentes. Mas então é isso, pessoal. Agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.